vamos lá, aula super completa sobre o CPC 22, informações por segmento. Esse é um daqueles conteúdos que os alunos ficam com medo só pelo nome. Eita, é difícil, o que é informação por segmento? O que é um segmento? Então isso gera muito medo nos alunos. Por quê? É uma norma que pouca gente estuda e cai em provas e concurso público, tá bom? E aqui eu vou destrinchar tudo para vocês. Você vai perceber que é bem fácil, bem simples, só requer basicamente 3 pontos de atenção e claro que nós vamos ver exatamente quais são esses pontos para você acertar 100% das suas questões sobre o CPC 22 na sua prova. Então, antes de mais nada, eu sou o Felipe, eu sou especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então já sabe, exercício de sempre, clica aqui embaixo em se inscreve aqui nesse canal, porque assim você me ajuda e quanto mais inscritos, mais aulas gratuitas eu trago aqui para vocês, ok? Então se inscreve agora. Detalhe importante, eu deixei no primeiro comentário fixado um link para você falar diretamente comigo para que você tenha acesso ao nosso curso completo para o exame de suficiência e para concursos públicos contábeis. Então vai lá, clica no primeiro link e fala comigo que eu tenho lá um desconto todo especial para você. Então, vamos começar agora a nossa aula sobre o CPC 22 e eu quero que... E tem um ponto de atenção que é muito importante que você fique até o final dessa aula. Então não sai antes, porque tem um ponto de atenção que você precisa ter cuidado, tá certo? Então vamos lá, começar agora a nossa aula sobre o CPC 22, 1, 2, 3 e agora vamos para a tela do iPad. Vamos lá. Então vamos lá começar agora a nossa aula sobre o CPC 22, informações por segmento. Uma norma que muita gente tem medo só de ler o nome, mas que não tem nada de outro mundo e vocês vão entender tudo aqui de primeira nessa primeira aula. Pessoal, vocês basicamente têm que saber duas coisinhas aqui sobre essa norma, tá? Primeira coisa, entender o que é um segmento operacional. É um nome que talvez fuja da realidade de vocês, que fuja do conhecimento que vocês têm sobre contabilidade. Então a gente vai trazer aqui de forma didática, detalhada, bem simples, né, como a gente sempre traz. E claro, as regras de agregação. E vocês vão entender mais o que é isso daqui sobre a agregação que eu estou falando. Então vamos lá. Então vamos começar aqui sobre o que é um segmento operacional. Vou dar um exemplo para a gente começar bem simples. Aqui no CFC Academy, nós começamos com um treinamento para o exame de suficiência, né? CFC. Tivemos muito sucesso, mais de 80% de alunos aprovados por turma, e muitos alunos pediram, poxa Felipe, traz esse curso também para concurso público para contador? E aí nós trouxemos a comunidade do contador concursado, com também já vários aprovados, com muito sucesso também. E muita gente também pediu, professor, eu não quero fazer concurso, eu quero ser perito e auditor. E aí nós criamos também o curso PAI, Perito e Auditor Express, também com vários aprovados na prova de perícia e muito em breve na prova de auditoria do KNAI QTG e KNAI CVM. E nós também temos um sistema de questões próprio, específico nosso, direcionado, que é o CFC Questões, que é o único sistema 100% focado na prova do exame de suficiência no KNAI QTG e no CPC para perito. E claro que nós também utilizamos aqui na comunidade do contador concursado. E cada um desses produtos, eles nos trazem receitas, eles nos trazem dinheiro, tanto o exame de suficiência, quanto o concurso, quanto o perito, quanto o CFC Questões. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos eles nos trazem receitas para a empresa. Então, de acordo com o CPC 22, cada um desses produtos eu posso organizar como um segmento da minha empresa. Nós temos o segmento do exame de suficiência, nós temos o segmento dos concursos públicos, nós temos o segmento da parte de perícia e auditoria e temos também o segmento das questões, do sistema de questões. Então, os segmentos seriam grupos, digamos assim, dentro da empresa, setores dentro da empresa que são capazes de trazer receita e despesas também, claro, para dentro da empresa no geral. Isso daqui é apenas uma explicação de leigo, tá certo? Então entenda, essa ainda não é a definição da norma, nós vamos trazer a definição da norma, mas agora eu quero que você use esse exemplo para começar a preparar o terreno na sua cabeça para que você entenda bem o conceito que a norma traz, tá bom? Vamos aqui a um outro exemplo que muito provavelmente você conhece ou já comprou pelo menos uma roupa aí. Né, um produto dessa empresa, tá? Essa empresa é a Riachuelo. Todo mundo já comprou uma roupa aqui, uma cueca, uma calcinha, uma meia aqui dentro. Todo mundo já comprou alguma coisa na Riachuelo. Ou se não comprou, aí não sei em que mundo você vive, mas pelo menos na porta de uma loja dessa você já passou. E
todo mundo sabe que na Riachuelo a gente compra roupa, camisa, saia, tem cinto, enfim, compra roupa, tá? É isso que é comprar na Riachuelo. Só que a Riachuelo não vive só de vender roupa. Ela também está entrando no segmento de casa e decoração, com lojas específicas. Olha só, olha que legal aqui, ó, jogo de cama, tem decoraçãozinha aqui. Eu tô mobiliando apartamento, eu sei muito bem o que é isso daqui, tá? O que mais nós temos aqui, ó, porta-retrato, né? Temos aqui parte de cozinha. Então a Riachuelo também está trabalhando com a parte de decoração, de casa, decoração, cama, mesa e banho. Mas não somente isso que ela faz também, sabe o quê? Que ela vende também? Olha só, ela também tem um cartão de crédito, ela também tem uma financeira. Pois é, a Riachuelo não vive só de vender roupa. Ela vende roupa, vende itens para casa e também vende crédito, né? Vende dinheiro através da sua financeira, que é a Midway. E não somente isso, a Riachuelo também tem o shopping próprio. Você que mora em Natal, Rio Grande do Norte, você sabe que shopping é esse. Esse daqui é o Midway, que é o shopping que antigamente foi a primeira fábrica da Riachuelo, tá certo? Uma curiosidade, tá? Uma curiosidade aqui sobre a Riachuelo e sobre mim. Em 2011, eu trabalhei numa empresa de auditoria e um dos nossos clientes foi a Riachuelo. E lá a gente conheceu o seu Nevaldo, o filho dele também, o seu Nevaldo faleceu, tem uns 4 anos, acredito, 4, 5 anos. Acho que foi em 2019, eu acho que ele faleceu, 2019, 2020. E a gente conheceu ele, enfim, conheceu a história da Riachuelo, vários funcionários. Então, o contador, seu Juscelino, não sei se ele está lá ainda hoje. Se tiver em algum momento o Juscelino encontrar esse vídeo, um abraço ao Juscelino. Ele era o contador lá, o gerente da contabilidade. Enfim, então nós conhecemos por dentro, né, a estrutura da Riachuelo. E é bem legal porque a história desse shopping aqui, a primeira fábrica da Riachuelo, né, de costura, de fazer roupa, foi onde é esse shopping hoje. Hoje a fábrica é gigantesca e fica em outro, São Gonçalo do Amarante, eu acho, o município que fica a fábrica atualmente, é uma fábrica gigantesca. Então nós conhecemos aqui e hoje é um shopping muito grande, acho que o maior shopping de Natal, eu acredito. É um shopping bem luxuoso, com lojas de marca, de grife. E esse shopping pertence, pelo menos até onde eu sei, ele pertencia ao Grupo Guararapes, que é o grupo dono da Riachuelo. Então, pessoal, note que uma empresa, ela não somente tem um produto, tem um segmento, ela pode ter vários, tá certo? Só que quando eu tenho vários segmentos, a depender do volume, da relevância de cada um desses segmentos, eu não posso colocar apenas tudo misturado, tá? Vou dar um exemplo aqui, vamos voltar para o iPad. Vou colocar aqui uma tela. Vamos supor que essa daqui é a DRE da Riachuelo. E na DRE nós temos o quê? A receita. Aí vamos supor que temos uma receita aqui de R$1 milhão. Aí você, como investidor, olha para isso daqui e pensa, poxa, legal, R$1 milhão. Mas eu sei que a Riachuelo tem um shopping, ela vende roupas, ela tem a financeira e ela tem o setor de casa e decoração. Poxa, esse R$1 milhão aqui, quais desses segmentos são os mais importantes? De onde veio esse 1 milhão? Aí o investidor, ele olha para isso e começa a se perguntar, essa informação não poderia ser um pouco mais clara? Poderia. Então é para isso que existe o CPC 22, porque ele traz regras para quê? Para que eu demonstre de forma bem mais transparente para o meu leitor, para o meu usuário da informação contábil, como que essa receita, não somente a receita, tá? Mas como que esse grupo aqui, ele foi montado. Então, dentro da DRE da Riachuelo, eu vou colocar lá, olha, o shopping me trouxe R$200 mil de receita. A parte de roupa me trouxe R$100 mil de receita. Já a financeira me trouxe R$500 mil de receita. E já a parte de casa e decor me trouxe mais R$200 mil de receita. Isso mesmo. Então, esse é o objetivo do CPC 22, informações para o segmento, é trazer mais clareza sobre as demonstrações contábeis para os usuários da demonstração contábil. Porque você concorda comigo que trazer apenas receita 1 milhão, eu não sei qual foi o setor mais rentável da Riachuelo, eu não sei qual foi o setor que trouxe mais impacto nessa receita. Aqui, por exemplo, o setor que trouxe mais impacto foi a financeira. Mas se tivesse fechado aqui, eu poderia imaginar, não, esse 1 milhão vem de roupa, já que a Riachuelo vende mais roupa, né? Mas nesse exemplo não. Olha só, a roupa foi somente 100 mil. Então é para isso que existe essa informação por segmento, para trazer clareza sobre as informações contábeis, tá bom? Então vamos ver agora qual que é o conceito, que é a norma que o CPC 22 nos traz sobre o que realmente é um segmento operacional. E quando eu trago esse conceito aqui, pessoal, eu trago por quê? Porque isso aqui cai na prova, tá?
Cai sim, a literalidade desse conceito cai na prova. Então, vamos lá, anote, tome nota do que eu estou falando aqui. Um segmento operacional é um componente da entidade que desenvolve atividades de negócio das quais pode-se obter receitas e incorrer despesas, cujos resultados operacionais são regularmente revistos pelo principal gestor das operações da entidade para tomada de decisões sobre recursos a serem alocados ao segmento e para avaliação do seu desempenho. E letra C, para o qual haja informação financeira individualizada. Então, o conceito de segmento operacional é esse e cai em provas, tá? Então, anote, decore e estude isso daqui. Cai em provas, Felipe? Prova, aqui, ó. Prova do exame de suficiência. Vamos lá. Ano 2019, prova da Consulplan. De acordo com o CPC 22, um segmento operacional é um componente da entidade para o qual haja informação financeira individualizada, sim, que desenvolve atividades de negócio das quais pode-se obter receitas e incorrer despesas, sim, acabamos de ler ali, cujos resultados operacionais são regularmente revistos pelo principal gestor das operações da entidade para a tomada de decisões sobre recursos a serem alocados ao segmento e para avaliação do seu desempenho. Também, gabarito, letra A de amor. Pessoal, cópia e cola do item do conceito literal da norma, tá bom? Então, quando eu falo que cai desse jeitinho aqui em provas, é exatamente isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa ter em mente. O que é um segmento operacional? Decorou a norma, você já tem chance de acertar pelo menos metade das questões da prova. Tá certo? Galerinha, tá vendo até agora que essa norma, por mais que o nome fuja ali talvez da sua realidade, que você não tenha tanto contato com esses termos, tá vendo que não tem que ter medo? Tá vendo que é algo simples, objetivo? Que quando a gente traz exemplos do dia a dia fica bem mais fácil? Então é dessa forma que a gente trabalha tanto no método 3R para o exame de suficiência, quanto na comunidade do contador concursado. Então, para que você tenha acesso a esse material de forma mais dinâmica, mais lúdica, mais didática, vai lá no primeiro comentário e fala comigo que eu tenho uma grande oferta para te fazer, para que você finalmente aprenda tudo de contabilidade e passe nas suas provas com muita facilidade, com muita tranquilidade. Clica lá no primeiro comentário e fala comigo. E essa forma didática é muito importante, porque eu sei que contabilidade muitas vezes foge da realidade de muitos de vocês. Talvez você que esteja me assistindo aqui tenha feito uma faculdade EAD de todo jeito, não tenha aprendido nada. Então a gente traz ali uma forma mais didática, mais fácil de aprender. Tá bom? Então vamos voltar agora aqui ao nosso iPad. Bom, já vimos aqui o nosso primeiro tópico, o que é um segmento operacional. Resolvemos uma questão e agora nós temos a segunda parte, que eu julgo que é a parte que mais pode ser cobrada em provas. Tá? A parte da teoria é cobrada em provas? Sim, é cobrada em provas. Porém, o que geralmente a gente mais vê são as regras de agregação. Porque é o seguinte, aí Felipe, o que é isso aqui, agregação? Vamos lá. Vamos supor que o João, ele tem uma padaria, certo? Nessa padaria, ele vende, óbvio, pão, bolo, biscoito, doce, salgadinhos e carregador de celular, tá? Carregador de celular, capinhas de celular, e ele coloca crédito no celular também, tá? Crédito de celular. Então veja que ele tem vários segmentos aqui, tá? Tem vários itens lá na lojinha dele. E o que acontece? Acontece que o pão dessa padaria é muito bom e ele tem uma receita bem alta, vamos colocar aqui de 100. A parte de bolos também tem uma receita bem alta, porque são bolos bons. E a parte de biscoito nem tanto, são biscoitos que a clientela não gostou. Então é um valorzinho pequeno. Doce também não, a galera não compra doce lá. O doce lá é bem pequeno, tá bom? Já o salgadinho ele é bem gostoso, então também tem uma receita bem alta. Na parte também de celular, né, carregador, capinhas, créditos, também tem uma receita bem baixa. Vamos colocar um em cada aqui. Então somando tudo isso, pessoal, nós temos uma receita aqui total de R$290, tá? Só que você também concorda comigo que tem informação demais aqui? Tem informações que são relevantes, outras que não são tantas. Então, você colocar uma informação que é irrelevante não vai fazer também tanta diferença para o usuário da informação contábil. Então, para isso, a norma ela nos deixa o quê? Agregar itens. Por exemplo, o que nós podemos fazer aqui para tornar essa informação contábil melhor? Olha só, o pão. O pão, ele vende bem. Então, faz sentido colocar o pão ali de forma segregada, um segmento. O bolo também, ele vende bem. Então, faz sentido também colocar aqui. Já o biscoito e o doce não vende tão bem, tá? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos juntar esses itens aqui e, em vez de colocar biscoito e doce, né, vamos colocar aqui outros confeitaria.
outros 7. Já na parte de salgadinhos, também nós temos aqui 90. E na parte do celular, que também são informações, né, digamos, irrelevantes, nós podemos também agregar. Em vez de colocar carregador, capinhas e crédito do celular, nós podemos colocar aqui outros tecnologia. Tá? O nome não importa, é só para ilustrar. Então percebe que a informação ficou bem mais enxuta, bem mais organizada, bem mais clara para quem está lendo, porque ele já sabe que 290 é a receita total e que a principal fonte de receita é o pão, depois o bolo, depois o salgadinho. E temos uma fonte mais irrelevante, que é a parte de confeitaria e a parte de tecnologia. Então, o CPC 22, ele também nos deixa agregar itens de mesma natureza, que são segmentos que não são tão relevantes assim dentro da estrutura da empresa. Para quê? Para que a informação fique mais clara, fique mais útil para o usuário, tá bom? É por isso. Então ela nos traz aqui nessa parte de regras de agregação, exatamente é isso. Quais são os critérios que eu posso utilizar para agregar itens iguais, para que a informação fique mais clara, fique mais objetiva para quem está lendo, entendeu? Ela vai trazer essas regras. Então vamos lá. E nós temos dois tipos de regras. Temos a regra 1, que são os parâmetros qualitativos, né, os critérios de agregação, e temos a regra 2, que são os parâmetros quantitativos, tá? Vamos começar na parte 1, nos parâmetros qualitativos. Vamos ler aqui o que a norma nos traz. 2 ou mais segmentos operacionais podem ser agregados em um único segmento operacional, se a agregação for compatível com o princípio básico desta norma, se os segmentos tiverem características econômicas semelhantes e se forem semelhantes em relação a cada um dos seguintes aspectos: natureza dos produtos, natureza dos processos de produção, tipo ou categoria de clientes, métodos usados para distribuir seus produtos ou prestar serviços e, se aplicável, a natureza do ambiente regulatório, por exemplo, bancos, seguros ou serviços de utilidade pública. Vamos lá. Quando eu agreguei aqui capinhas de celular com carregador de celular, com crédito do celular, eu segui esse parâmetro qualitativo. Por quê? Olha só, é um produto de mesma natureza, tem o mesmo processo de produção, basicamente, ou tem o mesmo tipo de cliente que vai consumir aquele item. Enfim, então eu segui exatamente essa regra, a mesma coisa aqui na parte do biscoito e do doce, tá certo? O biscoito e doce pode ter um processo de fabricação parecido, pode ter, né? Ele tem ali uma mesma natureza dos produtos, tá certo? Ele tem talvez a mesma categoria de clientes, aquele cliente que está ali querendo um docinho rápido, um lanchinho rápido, tá? Então eu estou seguindo sim esses critérios de agregação, ok? Tudo certo aqui? Então eu não poderia, por exemplo, juntar o doce com a capinha do celular, porque são itens diferentes, naturezas diferentes, são itens que as pessoas que vão comprar são pessoas diferentes, entendeu? Tem um processo de fabricação, entre aspas, diferente. Enfim, são itens bem diferentes, então eu não poderia agregar esses dois aqui, mas esse daqui eu poderia agregar sim, tranquilamente. Então nós já acabamos de ver aqui a primeira regra da agregação de itens de acordo com o CPC 22. Bem simples, basicamente itens de mesma natureza. Mais uma vez, encontrou listas numa norma, pessoal, decora esse negócio porque pode ser cobrado em prova, tá? Quando você encontra listas A, B, C, D e E, exceções, é danado para a banca cobrar esse negócio, tá certo? Então, listas são itens muito importantes que podem e vão ser cobrados em prova, tá bom? Vamos agora para a última parte, que é a parte mais importante de tudo isso aqui, tá? Não é a única parte importante, que uma puxa a outra, mas eu posso dizer que a maioria das questões vai se concentrar nesse item aqui, tá bom? Que é a regra quantitativa, né? A partir de quanto de valor que você vai agregar os itens. Tem regrinhas para isso também, tá bom? Então vamos lá agora para a tela do iPad. Nós temos 3 regras na parte quantitativa, tá? Vamos ler aqui o que a norma nos traz. A entidade deve divulgar separadamente as informações sobre o segmento operacional que atenda a qualquer um dos seguintes parâmetros. A. Sua receita reconhecida, incluindo tanto as vendas para clientes externos quanto as vendas ou transferências intersegmentos, é igual ou superior a 10% da receita combinada, interna e externa de todos os segmentos operacionais. Exemplo, vamos aqui parar agora para a gente detalhar esse ponto. Eu tenho uma receita total de 100, tá bem? E tenho o item 1, 2, 3, 4 e 5 nessa receita aqui. O item 1, ele representa 50 da minha receita. O item 2 representa 20 da minha receita. O item 3, ele representa também 20. E o item 4 e 5 representa 5 cada um. Então, de acordo
com esse item aqui, o item A, eu vou separar apenas o item 1, 2 e o 3, tá certo? Eu vou trazer de forma separada como segmento com base na receita apenas esses 3 aqui. Por quê? Porque é o que cumpre essa regra. Ou seja, cada segmento que tiver uma receita de 10% ou mais da receita total, eu devo apresentar de forma separada, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Felipe, e o 4 e o 5? Calma que a gente vai trazer. Letra B. O montante em termos absolutos do lucro ou prejuízo apurado é igual ou superior a 10% do maior em termos absolutos dos seguintes montantes. Item 1, lucro apurado combinado de todos os segmentos operacionais que não apresentarem prejuízos. E item 2, prejuízo apurado combinado de todos os segmentos operacionais que apresentaram prejuízos. Pessoal, parece complexo aqui, mas é muito simples, tá bom? Vamos lá. Vamos mais uma vez dar um exemplo aqui. Nós temos o item 1, vou mudar de cor aqui. Temos o item 1, o item 2, o item 3, o item 4 e o item 5. O item 1, ele deu um lucro de 50. O item 2, ele deu um lucro também de 20. Já o item 3, ele me deu um prejuízo de 10. O item 4 me deu um prejuízo de 40. E o item 5 me deu um lucro de 5. Tá bom? Então, o que é que eu devo fazer aqui? Vamos lá. Primeiro passo, somar somente os segmentos nos itens que me trouxeram lucro, tá bom? Então, vamos cumprir essa primeira regrinha aqui. Quais foram os segmentos que me deram lucro? O segmento 1, 2 e 3. Então, o meu lucro nesses segmentos foi de 75, tá bom? Segundo passo, somar os segmentos que me deram prejuízo. Vou botar em vermelho. Quais foram os segmentos que me deram prejuízo? O 3 e o 4. Qual foi o total do prejuízo? 50. Peguei os dois, calculo 10%. 10% de 50, 5. 10% de 75, 7,5. E agora o que é que a norma fala? Olha só, eu devo encontrar o montante em termos absolutos do lucro prejuízo apurado que for superior a 10% do maior dos seguintes montantes. Vamos lá. Quem que é o montante maior? Lucro ou prejuízo? Em termo absoluto, tá? Não entra aqui na parte do negativo. Quem é maior? 75 ou 50? 75. Então eu vou olhar apenas para o 75. Quanto é 10% de 75? Está aqui, 7,5. Então, desses segmentos aqui, eu vou apresentar o quê? Todos os segmentos de forma separada que forem maiores que 7,5, tá bom? Então, recapitulando, eu vou somar os segmentos que deram lucro, ok? Somei, seguindo esse item aqui. Depois eu vou somar os segmentos que me deram prejuízo. Comparo quem é o maior dos dois em termos absolutos. Encontrei o maior dos dois em termos absolutos? Encontrei. Aplico 10%. Encontrei o número. Desse número, eu vou comparar agora todos os segmentos em termos absolutos. Quem são os maiores do que esse número que encontrei aqui, que no caso foi 7,5. Então assim eu vou saber quem eu vou separar. Parece complicado, pessoal, mas nas questões que fica bem fácil, tá? Então já vimos aqui a nossa segunda regra. E a terceira regra, qual que é? Seus ativos são iguais ou superiores a 10% dos ativos combinados de todos os segmentos operacionais. Então, mais uma vez, eu tenho o quê? Eu tenho o item 1, vamos lá, 1, 2 e 3. Cada um desses itens, ele vai dar um ativo lá no balanço patrimonial, digamos, específico de cada um dos itens. Ele vai me dar um ativo de 10, outro de 50 e outro de 1. Isso daqui vai dar quanto? 61%. Tá bom? É o ativo total dos três. Calculo 10%, que é o que a norma fala. 10% de 61 vai dar 6,1. Então, todos os itens que tiverem um ativo maior do que 6,1, eu vou apresentar de forma separada em um segmento. Tá bom? Então, essas são as 3 regrinhas básicas para você separar um segmento do outro. Tá certo? E aí você pode me perguntar, Felipe, e os segmentos que não cumprem essa regra, que são menores do que o 10% do ativo, da receita ou do lucro? O que é que eu faço? A norma também traz isso pra gente. Vamos lá. Ela fala o seguinte, ó. Os segmentos operacionais que não atinjam quaisquer dos parâmetros mínimos quantitativos podem ser considerados divulgáveis e podem ser apresentados separadamente se a administração entender que essa informação sobre o segmento possa ser útil para os usuários das demonstrações. Então, se eu entender que essa informação aqui é útil, eu posso também apresentar de forma separada. E como que isso cai em provas, Felipe? Então vamos lá, questão recente da banca do exame de suficiência, na verdade da banca do KNAI, né, KNAI CVM. Na aplicação das disposições
da norma sobre informações por segmento, a entidade deve divulgar separadamente as informações sobre o segmento operacional que atenda a qualquer um dos seguintes parâmetros. Acerca desses parâmetros, analise a opção correta. Vamos lá. Sua receita reconhecida, incluindo tanto as vendas para os clientes externos quanto as vendas ou transferências entre os segmentos, é igual ou superior a 15%? Não, pessoal, a gente viu que é o quê? É 10%. Aqui está errado. Seus ativos são iguais ou superiores a 10% dos ativos combinados de todos os segmentos operacionais? Exatamente isso. Letra B. Bora ver qual que é o erro das outras. O montante do lucro ou prejuízo apurado é igual ou superior a 10% do que o lucro apurado combinado de todos os segmentos operacionais que não apresentam prejuízos? Qual que é o erro dessa daqui, pessoal? É aqui, ó. Faltou falar o quê? Em termos absolutos. Tá bom? Então, esse é o erro dessa alternativa. Letra D. O montante em termos absolutos do lucro ou prejuízo apurado é igual ou superior a 30%? Não, é 10%, pessoal. 10%. Então, essa aqui também está errada. Gabarito dessa questão, letra B. Próxima questão. Concurso da SES Gran Rio Eletrobras. Vamos lá. Ao preparar as demonstrações contábeis da companhia Beta relativas a um dado exercício financeiro, a equipe do Departamento de Contabilidade estava discutindo sobre a aplicação dos parâmetros para a divulgação de informações por segmento nas demonstrações contábeis da companhia. No exercício atual, a receita da companhia Beta, incluindo todos os segmentos operacionais, somou 7 milhões, ou seja, vamos lá, colocar aqui, receita, 7 milhões. Ok. O lucro líquido apurado foi de 1,8 milhão, sendo que todos os segmentos apresentaram lucro, tá? Então vamos lá, lucro, 1,8 milhão, ok. No exercício anterior, a companhia Beta divulgou 5 segmentos operacionais. Porém, no exercício atual, um desses segmentos apresentou uma receita de apenas 300 mil reais e um lucro líquido de 110 mil reais. Então vamos lá, nós tivemos um segmento com a receita de 300 mil e com lucro de 110 mil. 110 mil. Tá. Considerando-se esse caso hipotético e as disposições do CPC 22, o segmento indicado, ou seja, esse segmento S1, o que deve acontecer com ele? Primeira coisa, pessoal, vamos lá verificar as regras de segregação, tá bom? Quais são as regras de segregação? Nós temos a parte do ativo, que aqui não entra, tá bom? E temos a parte do lucro e da receita. Então vamos lá. Se a receita for maior do que 10%, eu devo apresentar, tá? De forma separada. Então, quanto é 10% da minha receita? Seria 700 mil. Esse segmento ficou abaixo dos 700 mil. Então, eu não tenho a obrigação de apresentar, tá? Então, esse segmento 1 eu não tenho a obrigação de apresentar. E com relação ao lucro, a mesma coisa. Qual que é o valor mínimo para segregar de acordo com o lucro? É 10% do lucro. Então, seria o quê? 180 mil. Eu também fiquei abaixo na parte do lucro. Então, vamos ver aqui as alternativas. Letra A. Não deve ser incluído no parâmetro de representação de pelo menos 75% da receita da entidade no período reportado? Não sei. Não pode ser considerado como segmento divulgável por não atender aos critérios quantitativos mínimos? Pode ser divulgado se a companhia Beta julgar que essa informação possa ser útil aos usuários das demonstrações contábeis. Pessoal, apesar dela ter ficado abaixo dos requisitos mínimos quantitativos, dos 10% da receita, do lucro e do ativo, eu ainda assim posso divulgar esse item, tá? Por quê? Esse aqui é o gabarito, letra C. Por conta desse item aqui, ó. Se a entidade julgar que esse segmento ele deve ser divulgado, né, de forma separada, de forma segregada, eu vou divulgar, independente do valor dele, se ele atingiu ou não os requisitos mínimos, tá bem? Então, essa é a regra, tá certo, pessoal? Gabarito aqui, letra C. CPC 22 é basicamente isso. O que nós vimos aqui é basicamente 90% do que pode ser cobrado em provas. Poucas coisas podem fugir disso aqui. Então, o que é que eu sugiro para você? Acesse lá o CFC Questões, respondam questões lá, tirem dúvidas e, claro, leia a norma. Se você encontrar alguma questão que fuja disso aqui, procura na norma, porque com certeza vai ser algo cópia e cola de norma. Questões de concurso público e do exame de suficiência são questões que se baseiam 100% na norma. Então, ficou com alguma dúvida? Dá um Ctrl F na norma, tá? Pesquisa exatamente o item na norma que você vai encontrar a resposta. É muito fácil. Você tem que começar a se adaptar a ler a norma também. Quanto antes você iniciar, melhor. Nós vimos aqui basicamente uma aula que responde a mais de 90% de questões do CPC 22. Então, pessoal, mais uma vez, se inscreve nesse canal. Então, fala comigo lá no WhatsApp que eu tenho um desconto para te dar para você fazer parte do Método 3R e da comunidade do Contador Concursado. E como eu sempre digo, até a aprovação.